E aí pessoal, Daniel Clark, consultor de segurança, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um TGS, né, Teoria Geral da Segurança, e hoje eu vou estar analisando aqui uma notícia que a gente teve em 2019, tá? Fato curioso, duas dessas pessoas que foram presas nessa operação trabalharam comigo lá na Samsung. Um dos meus primeiros atos como gestor de segurança da empresa, na época era supervisor de segurança, foi solicitar o desligamento desses dois colaboradores, né? Não vou falar nomes aqui, se quiserem pesquisar notícias, né? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eram dois colaboradores que trabalhavam na área de segurança, né? Então, bom, o chamado da notícia está bem assim. Funcionários são presos por roubar produtos de fábrica em Manaus. Não era qualquer fábrica, era uma fábrica de eletrônicos, né? Tem uma marca de computadores aqui no Brasil que chama Positivo, né? Positivo é bem... Eles vinham de material didático, né? Se eu não estou enganado. Eu me lembro de ter usado esse material, inclusive, no colegial. E eles abriram essa fábrica aqui em Manaus, não sei exatamente há quanto tempo, né? E já era uma fábrica grande. Nessa época, se eu não estou enganado, tinha de 1.000 a 1.200 colaboradores nessa fábrica, né? Então, era quase um sexto, mais ou menos. A Samsung nessa época devia ter em torno de 7.000 funcionários, mais ou menos. Tá? Então, aí tinham 1.200 colaboradores nessa fábrica de eletrônicos, né? Era uma fábrica bem grande até. E aconteceu algumas situações estranhas, né? Tentativa de assalto a um caminhão que fazia entrega na Positivo, eu me lembro que foi mais ou menos nessa época também, e teve essa equipe, né, de segurança que foi presa dentro da fábrica, né? E foi o delegado Rosas, inclusive, que fez a operação toda, foi um grande amigo meu, Rosas, né? Um abração aí, se estiver me ouvindo. Vou tentar chamar ele aqui para a gente fazer um podcast, aqui, inclusive, dessa ocorrência. E o que aconteceu foi o seguinte: em maio, ou abril, maio de 2015, eu não lembro agora exatamente o mês, né? Eu assumi em fevereiro de 2015 a equipe de segurança da Samsung, né? Fiz uma auditoria interna, como todo gestor deve fazer, né? Assim que eu fui assumir a segurança, tentar descobrir quem é quem, né? Quem trabalha bem, quem não trabalha tão bem assim, quem precisa ser melhorado, e poderia ser talvez um substituto, né? E fazer uma análise 360. Assim que eu entrei na equipe, eu comecei a analisar todos os analistas que nós tínhamos ali. Nessa época eu tinha em torno de 22 colaboradores diretos. Eram, né, 8 do monitoramento, né? Tínhamos 4 no aeroporto e mais 6 ou 7 analistas internamente, né? Então não sei se a conta fecha aí, mas era em torno de 22 ou 23 funcionários diretos aí que trabalhavam para a segurança. Tá? Os analistas que ficavam lá no aeroporto era justamente para acompanhar recebimento, o processo de lacragem, né, da mercadoria que vinha para a fábrica, e nós tínhamos então internamente pessoas para receber esse material e para fazer as análises de risco, para caso tivesse alguma ocorrência interna poder investigar também. E nessa época nós tínhamos uma escala, né? Quer dizer, era um analista por turno, primeiro turno, segundo, terceiro e o folguista, né? O primeiro turno ia das 7 até as 15 horas, aí o segundo turno entrava às 15 e saía às 23, né? Era o mesmo formato do monitoramento, né? O terceiro turno ficava das 23 até as 7 horas da manhã e ia revezando assim, conforme, né? Então era um analista para acompanhar também as atividades do monitoramento. Bom, depois de auditar o trabalho desse pessoal, né, ver assim o que eles produziam, o material que eles produziam, que era basicamente os relatórios diários e passagem de serviço e acompanhamento de ocorrências, né, eu via uma falta de qualidade muito grande, assim, dava uma disparidade muito grande com os outros analistas, né, então foi o motivo pelo qual ficaram sobre... aqui no Brasil não existe esse negócio de período probatório, né, a gente coloca ali, o funcionário está... depois que ele está já contratado, você tem duas opções, né? Ou você dá um treinamento ou você desliga, não tem assim uma terceira opção, né? Em outros países é comum que você fique no período probatório e o chefe te avisa, você está correndo o risco de perder o emprego se você não melhorar, se você não, né, não tiver uma melhor tratativa e tal, e aqui você não pode basicamente, né, você está ameaçando o colaborador de ser mandado embora, então isso não existe no Brasil. Então era uma situação bem até delicada, né? E quando eu comecei a perceber esse desvio de conduta
até porque nem tudo que eles faziam era bem transparente, né? Então você às vezes tinha um colaborador lá da segurança que estava em áreas ali que não fazia muito sentido ele estar naquela área, né? Fazendo uma patrulha do nada, né? Sem avisar o monitoramento, sem avisar o gestor de segurança. E eu percebia, né, cada vez mais que estavam trabalhando de forma não tão transparente, e foi o motivo pelo qual eu desliguei esses 2 colaboradores. Na verdade eram 3 colaboradores que eu desliguei nessa época, só que esse terceiro ele não foi absorvido pela Positivo, né? Enfim, não sei o que ele foi fazer da vida. Dos 2 que foram mandados embora, nessa época, né, trabalharam comigo, né, e um terceiro aí que era supervisor da empresa de vigilância. Olha como se tiver digamos assim, um conluio entre gestores de segurança e a empresa terceirizada, né, principalmente voltado para o mal, né, pode acontecer. Né? E como é que foi essa operação? Né? O delegado Fabiano Rosas, né, titular do 7º DIP na época, ficou lá fazendo tocaia na empresa, né? E o primeiro que saiu foi o supervisor dessa empresa de vigilância. Ele vinha saindo pela portaria e foi observado que ele estava carregando uma sacola com vários equipamentos aí, né? Aparelhos celulares, né? E tablets que eram fabricados nessa empresa e estava saindo ali com ele, né? Obviamente, pelo fato de ele ser supervisor de segurança, provavelmente ele conheceu os vigilantes que estavam ali fazendo o processo de revista, né? E deve ter saído com maior facilidade, né? Então saiu, aí abordaram ele e ele ficou preso no local, né? Ficou sob custódia dos policiais ali e ficaram aguardando então, né, os mandantes, né, da operação chegarem pela parte da manhã, né? Aí aguardaram o Edson, tá na matéria, quem quiser ler, tá? O Edson e o Fábio chegaram à empresa por volta das 8 horas, né? Prendemos o Fábio com a munição .40, né? E às 9 horas chegou o Edson, né, chegou às 9 horas com uma pistola, né, 380 e mais 30 munições. Prendemos o trio, foi uma casa dos 3 infratores, quer dizer, eles fizeram uma diligência dali, né, e encontraram grande quantidade de material desviado da empresa. Se você for ver na foto aqui, é ridículo, gente. É tanto celular, tanto tablet, HD externo, tem acho que é alto-falante na época que era bastante produzido aí pela Positivo. E a gente percebe que eles já tinham o costume de desviar material, né? E a desculpa que eles davam na época era: estamos investigando. Se fosse pego com algum material, eles iam alegar que estava sobre, né, investigação. Bom, esse processo existia na Samsung também. Quando encontravam um material, né, que não estava catalogado, fora do lugar, né, existia um procedimento, né, que era análise de segurança, entrava em ação, pegava esse material e levava lá para o gestor de segurança. Eu fiquei horrorizado com o processo, falei: não, tem que mudar isso daqui. Né? O que passou a acontecer dentro da Samsung? Se encontrássemos um objeto ali que não estava no local correto, a gente documentava. Foi, sei lá, dia de hoje. Né? Hoje é dia 9/10 de 2023, às 9h30 da manhã. Estou aqui colocando o material dentro do saco de segurança, né? Então a gente vai mostrar toda a cadeia de custódia, entrega lá para o pessoal da segurança, a segurança vai lá, recolhe o material, já aciona o gestor da área para identificar por que aquele material estava em um local inadequado, não estava no local onde ele deveria estar, né? A gente conversar com o pessoal da produção, às vezes com o líder da produção ou até o próprio operador, alguém da logística, para tentar explicar e entendermos também o processo, né, porque aquele material estava fora do local. E depois de feita essa investigação, era dado destino para o material que foi apreendido, né, que veio sob a nossa custódia. Então aquele material é entregue geralmente para o gerente da área, né, ou para algum chefe de produção, né. Então, e nós tínhamos então o destino do material, né? Então o material veio para a gente investigou, levantamos toda a documentação necessária, colocava lá no sistema, alimentava no sistema, né? E depois ele voltava lá para o gestor da área, né? Porque quem teoricamente é o dono do material. E a gente fechava o ciclo dessa forma. Então quando o material voltava lá para o gestor, ele dava o aceite, né? E fazia a observação dele também. O aparelho foi com capa e voltou sem, né? Ou ele foi com acessórios e voltou sem, né? Tudo isso para trazer mais transparência para o nosso processo, né? Inclusive é uma das
das coisas que acabei implementando nesses 9 anos Samsung foi um sistema de relatório muito rico, né, que é possível você adicionar vídeo, adicionar imagens, adicionar ali complementos, né, para essa situação aí. Tem a cadeia logística todinha, né, de onde partiu o material, para onde foi. Então nós tínhamos essa informação, isso tudo ficava guardado lá nos servidores, né? E caso houvesse a necessidade de fazer uma atualização, a versão anterior não se perde. Ou seja, eu tenho algum aditivo, fazer, o aparelho foi encontrado com capa de celular do modelo A. Aí eu fui verificar pelas fotos, não era o modelo A, era o modelo B. Então, peraí, eu vou lá corrigir. Um novo relatório gera, né, aparece como, o aparelho do celular foi detectado com a capa modelo B. Só que a primeira versão que estava com a capa modelo A não se perde, fica lá no registro de que houve uma versão daquele relatório, né, contando que eu estava com a versão A para a versão B. Para que isso? Esse registro ficando no longo prazo, uma situação aí de desvio de conduta ou desvio de material, ou quando eu estiver investigando os próprios analistas ali que estão envolvidos na ocorrência, eu vou poder saber quem está falando a verdade, baseado nas evidências que colocaram no sistema. É possível apagar do sistema? Sim, é possível, mas com senha master, com senha de administrador, né? Então, se os meus analistas não têm essa senha de administrador, eles não vão conseguir alterar o arquivo na raiz, né? Então, vai ficar uma versão do arquivo lá com todas as informações. E foi assim que eu fui detectando ali padrões e condutas inadequadas, né? Então, e é interessante assim, porque deixa um legado, né? O próximo gestor de segurança que assumir a tarefa, né, de manter aquilo funcionando, vai ter todo o histórico do que aconteceu nos últimos 9 anos de Samsung, né? Então ele vai poder ver quem é quem não é, quem trabalhou, quem não trabalhou, quem disse, quem não disse. Então isso tudo fica registrado e é muito bom para quanto mais informações a gente tiver, né, para a gente poder trabalhar e descobrir quem são os bons e quem são os ruins, né? Então a maçã podre pode estar dentro da sua cesta, assim como estava dentro da minha cesta também, essa maçã podre. E quando a gente tirou, muita coisa melhorou. Outra forma de você identificar também os bons e os ruins da sua equipe é fazer entrevistas regulares com o restante do pessoal, tá? Aí eu falo todos os níveis operacionais. Analista, daí para baixo, auxiliares, né? Assistentes, os agentes de portaria, os vigilantes, pessoal de escolta, pessoal de transporte de valores, pessoal de logística que trabalha lá junto, que muitas vezes a logística é terceirizada, então conversar com esse pessoal aí para ver quem são e quem não são, né? Aquele pessoal que realmente trabalha de forma transparente, aquele pessoal que quer resolver o problema, né? Que está lá para ajudar em vez de te atrapalhar, beleza? Então, essa é uma história, né? O dia que eu tive 2 ex-funcionários presos numa outra empresa do distrito. Eu trabalhei muito pouco tempo com eles, tá, gente? Eu fiquei máximo 1 mês e meio, 2 meses, né? Quando eu comecei a fazer a limpeza, eu já tinha decidido quem ia sair da equipe, né? Se eu não estou enganado, para não ficar aquele negócio ruim, né? Eu fui tirando um por mês, mais ou menos, né? Eu devo ter tirado um funcionário final de março, outro metade de abril, outro começo de maio, né? Então foram embora 3 analistas dessa forma, porque eu não via motivo para eles continuarem na equipe. E é isso, o processo parece que ainda está rolando, é um processo de 2019, né? Então eles foram presos em flagrante, ficaram presos um tempo e depois eles foram desligados, né? E esse pessoal que foi pego fazendo coisa errada, né? A foto dos caras está na manchete. Muito dificilmente eles vão conseguir algum emprego na área de segurança, tá? Porque isso é um tipo de coisa que um gestor sério, né, quando vai fazer uma análise mais aprofundada da sua equipe, aqueles candidatos que estão se candidatando a vaga de emprego na área de segurança, vai saber dessa informação, não tem como, né? Só bater o nome da pessoa na internet vai aparecer esse tipo de situação, tá? E se você tiver interesse em fazer uma pesquisa mais aprofundada do seu colaborador, aquele que está trabalhando hoje, ou aqueles que estão querendo se candidatar, né, a gente pode fazer uma pesquisa de vida pregressa do colaborador, tá? E completamente sigiloso, tá? Se você tiver mais interesse em saber, manda um comentário aí, ou me chama pelo WhatsApp, né? Meus números de telefone aí estão disponíveis aí no LinkedIn também, tá? Então é isso a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo PDS. Valeu, pessoal!